Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre variáveis aleatórias, introdução às variáveis aleatórias. Então a aula de hoje é uma espécie de divisor de águas dentro do curso. A gente está mudando o bloco, né? Nós estamos encerrando um grande bloco e iniciando o outro. Por quê? Porque nós temos um primeiro grande bloco que é chamado de estatística descritiva. Qual que é o propósito da estatística descritiva? É descrever um conjunto de dados. Descrever um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu pego um conjunto e falo que a média vale tanto, né? A média vale 10, o desvio padrão vale 2, a mediana vale x, a moda vale y. E assim por diante. Então, eu descrevo, eu vou calculando as várias medidas, né? Média, mediana, moda, desvio padrão, variância, coeficiente de variação e assim por diante. Todas as medidas que nós estudamos. Tudo isso descreve um conjunto de dados. Mas o nosso objetivo não é parar por aí. Nosso objetivo é fazer inferências. Ou seja, partir de uma amostra e generalizar o resultado para a população. O exemplo mais comum do nosso dia a dia, né, ao qual nós estamos acostumados, é a pesquisa de intenção de voto, né? Então, imagina assim, uma eleição para prefeito, governador, presidente, né? E aí eu quero fazer a pesquisa de intenção de voto. Então, eu vou até uma cidade, né, e tiro uma amostra, né, um conjunto reduzido, né, 1.000 pessoas, não sei, algumas pessoas. É um conjunto reduzido, é uma amostra, né, a amostra. E nessa amostra eu vejo lá que o fulano, ele tem 20% da intenção de voto. 20%. Então, nessa etapa aqui, na pesquisa, na pesquisa de intenção de voto, o que a gente fez até o momento? Simplesmente descrevemos essa amostra, descrevemos o conjunto de dados. Ó, nesse conjunto aqui de pessoas, 20% vai votar no fulano. Se eu pegar esse resultado, aplicar ferramentas de inferência e conseguir generalizar e falar o seguinte, olha, na população, eu espero que o fulano tenha 20% das intenções de voto com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, a gente espera que na população inteira, o fulano tenha de 18% até 22%. Isso aqui é o que os jornais divulgam, né? Tem 20% com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o jornal faltou informar que isso aqui tem uma confiança. Com confiança, sei lá, de 95%. Nós falaremos em outra aula o que é esse negócio de confiança, tá? Deixa para depois. Mas o que interessa aqui para a gente, na aula de hoje? É saber que eu parto da amostra e generalizo para a população. Quem faz isso é a estatística inferencial. Ela faz a inferência. Então, a estatística inferencial faz generalizações a partir da amostra. E esse é o nosso interesse agora. A partir dessa aula aqui, a gente está mudando o bloco, né? O bloco do curso. Só que para fazer essas generalizações, antes de chegar nessas generalizações, a gente precisa ver o ferramental que é utilizado. Quais ferramentas são empregadas para fazer essa generalização? São duas ferramentas. Uma que nós já estudamos, que é probabilidade, e a outra que começamos a estudar agora, que são as variáveis aleatórias. Então, variáveis aleatórias e probabilidade, juntas, são o ferramental, né? São as ferramentas empregadas para se fazer inferência. Tudo bem? E é isso que a gente vai tratar, então, a partir da aula de hoje, das variáveis aleatórias. Nós não daremos uma definição precisa e exata de variável aleatória, primeiro porque não cai em prova, segundo que é muito complicado, assusta muita gente. Para quem quiser uma definição, né, bem
matematizada. No nosso curso teórico, a gente tem lá a definição. É nosso curso teórico escrito, né, por escrito, lá no site do TEC Concursos. Então, aqui no vídeo, a gente vai mais simples mesmo. Vamos só dar uma noção quase que intuitiva, né, do que é uma variável aleatória. E a gente vai fazer isso por meio de alguns exemplos. Então, considere o lançamento de um dado de 6 faces. Então, tem um dado de 6 faces, a gente vai lançá-lo diversas vezes. Por exemplo, a gente lançou 3 vezes. Na primeira vez, o resultado foi 3, né? Então, a gente disse que o primeiro resultado, o x1, o resultado do primeiro lançamento, o x1, foi 3. Depois, o segundo lançamento, o x2, ele valeu 1. E o próximo lançamento, o x3, ele valeu 4. E assim por diante. Então, notem, primeiro, que o resultado do dado varia. Né? Variável aleatória, ele varia. Tem hora que dá 1, tem hora que dá 2, tem hora que dá 5, ele varia. Então, vamos anotar isso. Observem algumas características. Observar que o resultado do lançamento varia. Ora vale 1, ora vale 5, etc. Ou seja, é uma variável. Então, aqui já está entendido o nome variável. Por que variável? Porque varia. Se fosse toda hora o dado, se todas as faces do dado fosse 1, lançava, deu 1, lançava, deu 1, lançava, deu 1. Não seria variável, seria constante. Variável é algo que varia. Além disso, saber que os 3 primeiros resultados do dado foi 3, 1 e 4, isso ajuda em algo a determinar qual o resultado do próximo lançamento? Eu posso dizer com certeza que o próximo lançamento, o x4, valerá 6? Eu posso afirmar, é certeza que o x4 valerá 6. Eu não tenho como falar isso, eu não tenho como saber qual o valor do x4, é uma incógnita. Não é possível determiná-lo de antemão com certeza. Eu posso, em algumas situações, se for um dado viciado, é mais provável que saia determinada face. A gente pode ter probabilidades maiores para uma face, para outra. Mas afirmar com certeza não tem como. Quando isso acontece, a gente diz que a variável, né, o x, ele está variando, assumindo valores diferentes e de forma aleatória. Não há nenhuma certeza envolvida. Então, a segunda característica, a variação é aleatória. Não temos como saber com certeza e de antemão o resultado do próximo lançamento. Dependendo de um dado, é um dado que é um pouco viciado. Eu posso até falar que é mais provável sair a face 3. Mais provável. Mas certeza, não dá para ter certeza. Por quê? Porque vai depender da força de arremesso, da resistência do ar, do ângulo de arremesso, da altura. É tanta variável, tantas influências ali, força da gravidade, atrito com o ar, o choque quando o dado cair no chão antes dele parar, né? Se esse choque é elástico, se é inelástico. Se eu fosse querer modelar isso matemática e fisicamente, eu ia ficar doido. Não dá para levar todas as influências em conta. Não, é impossível. Por isso a gente diz que é aleatório. Não dá para prever o resultado com certeza. Não dá. Tá? Então é isso. Então nós temos algo que está variando, ou seja, uma variável, e variando de forma aleatória. Por isso que a gente usa o termo variável aleatória. Legal? Então, pronto. Essa é a noção intuitiva de variável aleatória. Não vamos ver nada mais detalhado do que isso, tá? Não veremos uma definição mais precisa do que essa. E aí, olha só. Para o lançamento do dado, eu consigo tabelar todos os valores possíveis e colocar a sua respectiva probabilidade. Então, vamos fazer isso? Eu vou inserir aqui uma tabela. Então, nessa tabela, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui, deixa eu centralizar, né? O texto. Então, eu vou colocar os possíveis valores de x, né? Os valores possíveis para x na primeira coluna. E a sua probabilidade, a probabilidade de cada valor, né? O p de x.
Tá? Então, quais são os possíveis resultados do lançamento do dado? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E se esse dado for honesto, todas as faces têm chance de um sexto. Um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto e um sexto. Todas as faces têm chance de um sexto. Deixa eu colocar aqui em formato de fração e vamos reduzir aqui a tabela. Muito bem. Então, eu fiz uma tabelinha e nessa tabelinha temos os vários valores para x com as suas respectivas probabilidades. Os vários valores para x e as suas respectivas probabilidades. Isso aqui a gente chama de distribuição de probabilidades. Distribuição de probabilidade. É a distribuição de probabilidade. O que é a distribuição de probabilidade? É a indicação de cada valor de x, né? Quais são os possíveis resultados do lançamento do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com as suas respectivas probabilidades. Cada um, nesse exemplo aqui, todos eles têm chance de um sexto. Um sexto, um sexto, um sexto e um sexto. Se o dado fosse viciado, poderia ter chances diferentes, né? Poderia ter um dado com uma face com 30%, outra com 1%, enfim. Mas é sempre probabilidades, nunca é certeza, nunca é certeza. Eu estou afirmando que a chance de dar 1 é um sexto. É certeza que o próximo lançamento vai dar 1? Não é certeza. Só tem uma probabilidade. Distribuição de probabilidade. Notem que nessa distribuição aqui, eu consigo analisar cada valor individualmente, né? Eu trato só do 1, eu consigo falar que o 1 tem chance de um sexto, que o 2 tem chance de um sexto. Então, eu consigo individualizar os valores, a gente consegue listá-los, enumerá-los. Dado um valor possível, é possível que dê 3. E qual seria o próximo valor possível? 4. Dado um valor possível, eu consigo indicar qual é o próximo valor possível. Quando a gente tem isso, a gente diz que a variável aleatória é discreta. Variável aleatória é discreta, ou seja, conseguimos enumerar todos os possíveis valores, tratá-los de forma individualizada, né? Cada um tem sua probabilidade. Então, eu consigo saber quais são os possíveis valores um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou. Um por um. Eu consigo saber o primeiro valor possível é 1, o segundo valor possível é 2. Eu consigo fazer uma listinha, enumerar. E consigo atribuir probabilidade para cada um deles. Quando isso acontece, a gente diz que a variável ela é discreta. E existe um segundo tipo de variável que não é discreta. Vamos ver o segundo exemplo aqui agora. Imagine a medição da temperatura máxima de uma cidade com um termômetro mágico, né? Por que mágico? Porque esse termômetro tem infinitas casas depois da vírgula. Então, esse termômetro ele conseguiria fazer medições assim, por exemplo, num primeiro dia, ele conseguiria medir 32 graus Celsius. Num segundo dia qualquer, ele conseguiria medir 33,333, uma dízima periódica. Ele consegue medir dízima periódica, infinitas casas depois da vírgula. Ele conseguiria medir um número irracional. Por exemplo, raiz de 1020 graus Celsius. Vou pegar uma calculadora aqui. Então, raiz de 1020 graus Celsius... Então, 1020 elevado...
1020 elevado a 0,5. Então, o nosso termômetro conseguiria medir 31,9374328434262623998140140 e assim vai, reticências graus Celsius. Essa temperatura ele conseguiria medir. Um número irracional. Ele conseguiria medir no quinto dia a temperatura de 10 π graus Celsius. 10 π graus Celsius. Então, notem que numa variável dessa aqui, ela não é discreta. Eu não consigo tratar cada valor individualmente, eu não consigo nem listá-los, eu não consigo enumerá-los. Por exemplo, se um valor possível é 30 graus Celsius, qual seria o próximo valor possível? Um dia, né, deu 30 graus Celsius. Qual que é o próximo valor possível? Bom, uma pessoa poderia falar, o próximo valor possível é 30,1 graus Celsius. Pensando bem, não. Pensando bem, o próximo valor possível é 30,01. Não, isso ainda está errado, né? Porque eu posso ter o 30,001. Mas ainda não está certo isso. Eu posso ter o 30,00001. E aí a brincadeira não acaba nunca, e eu posso ter o 30,0000001. Isso aqui não acaba nunca. Eu não consigo sequer listar o próximo valor. Eu não consigo sequer enumerá-los. Quando isso acontece, não temos mais como lidar com valores individuais. Não podemos mais atribuir probabilidades a cada valor individual. Por quê? Porque cada valor individual, a chance dele vai ser zero. Por exemplo, qual que é a chance de dar dízima periódica? 33,333. Bom, eu tenho um valor possível em infinitos. A chance vai dar zero. Então, a chance de cada valor individual é zero. A gente só consegue atribuir probabilidade a intervalos. Só conseguimos atribuir probabilidades a intervalos. Então, por exemplo, eu posso dizer que a chance de x, a temperatura, né, estar entre 20 e 30 graus Celsius, é de 10%. Então, eu consigo atribuir uma probabilidade para o intervalo que vai de 20 até 30. Esse intervalo tem chance de 10%. Eu só consigo trabalhar com intervalo, eu não consigo trabalhar com valor individual. Quando isso acontece, a gente diz que a variável é contínua. Variável contínua. Então, vamos resumir, né? A variável pode ser discreta, variável aleatória pode ser discreta, assume valores num conjunto enumerável de pontos. Ou a variável aleatória pode ser contínua. Assume valores num intervalo real. De 20 a 30, de 30 a 40, tá? A gente trabalha com intervalos. Nesse processo de estudar as variáveis, né, aqui da estatística inferencial, é muito útil a gente fazer um paralelo lá com a estatística descritiva. Então, na estatística descritiva, a gente estudou a frequência relativa. O valor 3, ele aconteceu em 10% das vezes. Então, a frequência relativa é de 10%. Aqui, em estatística inferencial, em vez de falar em frequência relativa, a gente fala em probabilidade. Então, a probabilidade faz o mesmo papel que tinha a frequência relativa lá no começo do curso. Lá no começo do curso, quando a gente tratava com valores individualizados, a gente tinha o quê? Uma tabelinha e eles estavam agrupados por valor. Cada valor tinha sua frequência. Então, o x1 tinha a sua frequência, que era f1. O x2 tinha a sua frequência, que era f2, assim por diante. Então, era uma tabela de dados agrupados por valor. Dados agrupados por valor. Eu conseguia atribuir uma frequência para cada valor individualizado. E agora, na inferencial, não. Agora, quem faz esse papel, né? Analogamente, quem tem esse papel? É a variável discreta.
Eu vou conseguir atribuir uma probabilidade para cada valor individualmente. E lá na estatística descritiva, eu tinha também os dados em classe. Eu não atribuía frequência para cada valor individualmente, mas para cada intervalo, para cada faixa, para cada classe. Quem vai fazer esse papel agora? A variável contínua. Tá? Então, esse é o paralelo da estatística descritiva com a inferencial. O paralelo não termina aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai aumentando esse paralelo. O paralelo ele é tão perfeito, tá? Que... Vamos voltar aqui no lançamento do dado. Se a gente totalizar, deixa eu limpar essa tela aqui. Se a gente totalizar essas probabilidades, total. Se você somar todas essas probabilidades, aí vai dar quanto? Vai dar 1 ou 100%. Então, o total das probabilidades dá 100%, que é a mesma coisa do total das frequências relativas. Também é 100%. Lembra disso, né? A gente viu isso lá no começo do curso. O total de todas as frequências relativas sempre dava quanto? 100%. E aqui o total de todas as probabilidades continua valendo 100%. O paralelo é perfeito, tá bom? Então é isso. Hoje foi só uma introdução. Nós continuaremos o assunto nos próximos vídeos. Encerramos por aqui esta aula. Bons estudos e até a próxima!